Olá pessoal, meu nome é Joab da empresa Elithium. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o relatório BDV, tá? Um vídeo rápido onde eu vou mostrar aqui alguns pontos desse relatório que é bem importante para a gestão de frota. Então vamos aqui em relatórios, períodos de utilização BDV. Vamos selecionar aqui a data, desde o começo da semana. Aí eu tenho algumas informações aqui, grupos de unidades rastreadas, entrada e saída, né, diárias. Eu posso aqui determinar que esse relatório ele só vai gerar para mim quando os veículos estavam dentro ou fora das áreas. Tá? Eu tenho aqui a opção das unidades rastreadas, vou deixar todas e aí eu vou dar um consultar. Bom, já carregou aqui para mim e aqui a gente vai verificar o seguinte, tá? Aqui eu tenho todos os veículos, né? Tenho 224 linhas aqui de posições, tá? E como que esse relatório vai funcionar? Ele sempre vai gerar uma quebra de linha a partir da ignição ligada e desligada. Então eu tenho aqui um primeiro período, né? Das 7h47, data inicial, hora inicial, data final, 8h04. Tempo parado é sempre em relação à linha anterior. Tá, então eu tenho aqui no caso tempo parado, 29 segundos, é entre esse horário até esse horário. Tá, então, novamente, nós temos aqui o horário inicial, final, que seria um período, né, que o veículo ligou a ignição e nesse caso ele teve um deslocamento. Né, ele teve ali um deslocamento. Já nessa próxima linha também teve um deslocamento. Vamos ver se teve alguma. Todas as linhas aqui ele teve deslocamento. Vai ter algumas situações onde, nesse caso aqui ele já não teve. Ele ligou e desligou a ignição, mas ele ficou no mesmo local. Tá? Então já não teve deslocamento. E aqui a gente puxando a barrinha aqui para o outro lado, a gente vai ter algumas informações, como endereço inicial, ponto de referência inicial, endereço final e ponto de referência final. Porque como são períodos, ele vai pegar o primeiro período onde o veículo estava até o último período, que foi quando ele desligou a ignição. Tá? Depois a gente tem aqui o odômetro inicial e o odômetro final, né, para a gente saber conforme os períodos quantos km ele rodou. Tá? Depois aqui a gente tem uma série de informações, né, vai depender do que foi instalado no veículo. Então a gente tem orímetro, distância GPS, distância odômetro. Então em cada período aqui a gente consegue saber qual a quilometragem que um veículo rodou. Tá? Duração desse período, né, o quanto tempo ele ficou em deslocamento. Depois aqui o orímetro, motor ocioso, tempo de motor ocioso, porcentagem de motor ocioso. Aqui também uma série de outras informações, né, de telemetria, tanque inicial, consumo período, consumo motor ocioso, consumo quilômetros por litro, gasto com combustível. Tá? Essa aqui é uma função nova, eu acredito que no mais tardar semana que vem, né, hoje a gente está no dia 1/12, eu acredito que no máximo uma semana isso aqui já está sendo liberado. Para quem não tem, né, a telemetria para consumo de combustível, o próprio cliente ele vai poder selecionar aqui em filtro a questão aqui do preço do combustível. E lá no cadastro do veículo, o cliente vai poder colocar a informação da média de consumo daquele veículo. A partir dessas duas informações e do quilômetro rodado, a gente vai conseguir aqui mensurar o gasto e o consumo do veículo. Tá? Então, logo logo a gente vai ter aí mais novidades desse relatório. Tá? Depois a gente tem aqui RPM máximo, velocidade máxima, velocidade média, né, nesse período, nesse trajeto do veículo, velocidade média GPS, velocidade média odômetro, aí tem uma série de informações. Tá? Um relatório bem bacana. E para finalizar, né, a gente tem aqui a opção de gráficos. Eu já mostrei isso num outro relatório de ranking de motorista, né? Boa parte dos relatórios tem essa opção aqui, gráficos. Aqui a gente vai poder agrupar, né, as informações. Então a gente tem aqui, por exemplo, essas duas placas, né, onde elas não têm aqui um motorista. E aqui embaixo a gente já tem os motoristas. Tá? Então a gente pode tirar aqui, se a gente quiser, o motorista ele não vai entrar dentro desse relatório e a gente vai ficar só com as placas. Como a gente pode tirar, né, as placas, unidade rastreada. Então vou colocar aqui o motorista e vou tirar aqui a unidade rastreada. Então eu vou deixar esse relatório só por motorista. Então no caso dos veículos
que estavam se deslocando sem o motorista, né, que não tem, por exemplo, a Ableton RFID ou não tem nenhum cadastro de motorista fixo, nada do tipo, então ele não vai contabilizar. Ele vai pegar aqui só quando tinha algum motorista vinculado ao veículo. Eu posso selecionar a opção também aqui de dia, então vamos puxar e arrastar. Então eu tenho aqui dia 27, 28, 29, Fábio Vieira, Isaac Felipe, aí a gente tem os motoristas, né? Os dias e o deslocamento, né, que teve aqui de cada dia. Então eu tenho aqui do Isaac Felipe no dia 26, 189 km, 42 km, 179 km, o tempo que ele ficou desligado, qual foi a porcentagem, né, com relação ao período, né, do dia. Então dia 26 ele ficou muito mais tempo com a ignição desligada do que com o veículo em movimento. Tá? Motor ocioso, 1%. Então a gente consegue mensurar também aqui a produtividade do motorista ou do veículo se não tiver nenhum motorista vinculado ao veículo. É um relatório também bem bacana que a gente pode ir agrupando, né? Aí depende de qual informação você quer nesse relatório e depende também do que está instalado lá no veículo com relação a sensores e telemetria. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigado.